Olá, caros alunos! Bem-vindos à nossa aula 3. Espero que as aulas 1 e 2 tenham contribuído para a construção de conhecimento de vocês e que a aula 3 contribua mais ainda. Hoje, falaremos sobre um sistema muito importante que possibilita a leitura e escrita de pessoas cegas, o sistema Braille. O sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas, inventados na França por Louis Braille, um jovem cego. O ano de 1825 é reconhecido como o marco dessa importante conquista para a educação e integração das pessoas com deficiência visual na sociedade. Louis Braille nasceu na França em 4 de janeiro de 1809. Louis, aos 3 anos de idade, brincava na oficina de seu pai, quando se acidentou e com uma ferramenta perfurou um dos olhos, causando uma infecção no olho perfurado. Na época, haviam poucos recursos e a infecção progrediu e fez com que ele perdesse o outro olho também. Assim, aos 5 anos de idade, Louis Braille ficou completamente cego. Aos 10 anos de idade, Louis foi encaminhado para Paris, onde ficou interno da primeira escola para cegos no mundo, o Instituto Real dos Jovens Cegos. Antes do invento de Louis Braille, o sistema Braille, foram registradas inúmeras tentativas em diferentes países no sentido de encontrar um meio que proporcionasse às pessoas cegas condições de ler e de escrever. Dentre essas tentativas, e a primeira a qual Braille teve acesso, destaca-se o processo de representação dos caracteres comuns com linhas em alto relevo, adaptados pelo francês Valentin Hall, fundador da primeira escola para cegos no mundo, em 1784, na cidade de Paris, denominada Instituto Real dos Jovens Cegos, onde Braille estudou. Até então, não havia recurso que permitisse à pessoa cega comunicar-se pela escrita individual. Por meio deste método, os cegos tinham acesso apenas à leitura. Foi ainda jovem que Louis Braille tomou conhecimento do invento do oficial do exército francês Charles Barbier. Esse invento ficou conhecido como sonografia ou código militar. Baseava-se em 12 sinais, compreendendo linhas e pontos salientes. O invento tinha como objetivo possibilitar a comunicação noturna entre oficiais nas campanhas de guerra, representando sílabas na língua francesa. Como o invento de Barbier não logrou êxito no que se propunha inicialmente, o oficial levou seu invento para ser experimentado entre as pessoas cegas do Instituto Real dos Jovens Cegos. A significação tátil dos pontos em relevo do invento de Barbier foi a base para a criação do sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita das pessoas cegas. É importante salientar que a estrutura do Braille diverge da estrutura do invento de Barbier. Vamos ver como essa estrutura funciona? O sistema Braille, utilizando 6 pontos em relevo, dispostos em 2 colunas, possibilita a formação de 63 símbolos diferentes que são empregados em textos literários, simbologias matemática e científica, na música e também na informática. A partir da invenção do sistema Braille em 1825, Louis Braille desenvolveu estudos que resultaram em 1837 na proposta que definiu a estrutura básica do sistema, que é até hoje utilizado mundialmente. Comprovadamente, o sistema Braille teve plena aceitação por parte das pessoas cegas. Começaremos a entender agora como funciona a estrutura do sistema Braille. Ela consta do arranjo de 6 pontos em relevo, dispostos em 2 colunas de 3 pontos, configurando um retângulo de 6 mm de altura por 2 mm de largura. Os 6 pontos formam o que se convencionou chamar de cela Braille. Para facilitar sua identificação, os pontos são numerados da seguinte forma: ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6, observando que começamos sempre da esquerda para a direita. Agora veremos na prática como funciona a divisão desses 6 pontos na cela Braille. Para exemplificar,
eu trouxe materiais simples, como suporte para ovos e uma bolinha de isopor. Os pontos, eles começam da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Ainda na estrutura do sistema Braille, podemos ver que as diferentes posições desses 6 pontos permitem a formação de 63 combinações ou símbolo Braille. As 10 primeiras letras do alfabeto são formadas pelas diversas combinações possíveis dos 4 pontos superiores. Vamos ver na prática? Para fazermos as primeiras 10 letras do alfabeto, utilizaremos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 4 e o ponto 5. Para fazermos a letra E, utilizamos o ponto 1. Se quisermos fazermos a letra B, acrescentaremos o ponto 2, utilizando ponto 1 e ponto 2. Para fazer a letra C, utilizamos o ponto 1 e o ponto 4. Para fazermos a letra D, acrescentaremos o ponto 5, utilizando ponto 1, ponto 4 e ponto 5. Para fazermos a letra E, utilizaremos também o ponto 1, vamos retirar aqui esse ponto 4 e manteremos o ponto 5, utilizando então para a letra E, ponto 1 e ponto 5. Para fazermos a letra F, utilizaremos ponto 1, ponto 2 e ponto 4. Para fazermos a letra G, só iremos acrescentar uma bolinha, utilizando ponto 1, ponto 2, ponto 4 e ponto 5. Para fazermos a letra H, basta tirar uma bolinha. Tiraremos a bolinha do ponto 4 e vamos utilizar ponto 1, ponto 2 e ponto 5. Para fazermos a letra I, utilizaremos o ponto 4 e o ponto 2. Ponto 2 e ponto 4 para a letra I. Para fazermos a letra J, basta acrescentar uma bolinha no ponto 5. Utilizaremos ponto 2, ponto 4 e ponto 5. E aqui encerramos a primeira linha, da letra A até a letra J. As 10 letras seguintes são as combinações das primeiras letras, acrescidas do ponto 3, e formam a segunda linha de sinais. Para entendermos melhor, também faremos na prática. Para fazermos a segunda linha, utilizaremos as 10 primeiras combinações que vimos na primeira linha, acrescidas do ponto 3. Por exemplo, para fazermos a letra A, foi possível ver que nós utilizamos o ponto 1. Para fazer a letra K, que é a letra inicial da segunda fila, da segunda linha, nós iremos acrescentar o ponto 3. Utilizando o ponto 1 e ponto 3, nós formamos a letra K. Vocês se lembram que para fazer a letra B, nós utilizamos o ponto 1 e o ponto 2? Acrescentando aqui no ponto 3, nós vamos formar a letra L. Para fazermos a letra C, utilizamos o ponto 1 e o ponto 4. Se acrescentarmos o ponto 3, formamos a letra M. Para fazer a letra D, nós utilizamos ponto 1, ponto 4 e ponto 5. Se eu acrescentar o ponto 3, formamos a letra N. Vocês se lembram que para fazer a letra E, nós utilizamos ponto 1 e ponto 5. Se eu acrescentar o ponto 3, ficará ponto 1, ponto 3 e ponto 5.
Aqui nós formamos a letra O. Para formarmos a letra E, nós utilizamos o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 4. Se eu acrescentar o ponto 3, formamos a letra P. Para formarmos a letra G, você se lembra, utilizamos ponto 1, ponto 2, ponto 4 e ponto 5. Se eu acrescentar o ponto 3, nós formamos a letra Q. Para formarmos a letra H, utilizamos ponto 1, ponto 2 e ponto 5. Se eu acrescentar o ponto 3, ficará ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 5. Aqui eu consigo formar a letra R. Agora, vamos relembrar como é feita a formação da letra I. Utilizamos o ponto 2 e o ponto 4. Se eu acrescentar a bolinha aqui no ponto 3, ficará ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E assim eu formo a letra S. Para formarmos a letra J, nós utilizamos o ponto 2, o ponto 4 e o ponto 5. Acrescentando o ponto 3, nós formamos a letra T. E por último, a terceira linha é formada pelo acréscimo dos pontos 3 e 6 às combinações da primeira linha. Vamos ver também? Para fazermos a nossa terceira linha, acrescentaremos o ponto 3 e o ponto 6. Para formarmos a letra U, utilizaremos ponto 1, ponto 3 e ponto 6. Lembrando que estamos usando de base a primeira fileira. Para fazermos a letra V, acrescentaremos o ponto 2. Ficará ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 6. Para fazermos a letra Braille, que vale salientar, é uma letra que é diferenciada das outras, já que o Louis Braille, somente anos depois, para atender às necessidades do alfabeto inglês, que acrescentou essa letra ao alfabeto. Então, antes, na sua criação original, não existia ainda a letra W. E para formarmos essa letra, utilizaremos o ponto 4, 5, 6 e o ponto 2. Recapitulando, ponto 2, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Para fazermos a letra X, faremos da seguinte maneira. Utilizaremos ponto 1, ponto 4, ponto 3 e ponto 6. Para fazermos a letra Y, acrescentaremos uma bolinha aqui no ponto 5, sendo utilizado ponto 1, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. E para finalizar a letra Z, eu apenas vou remover daqui, desse ponto 4, uma bolinha, ficando ponto 1, ponto 3, ponto 5 e ponto 6. No próximo slide, veremos o alfabeto completo. Vamos agora fazer com a célula Braille todas as letras? Agora que já conseguimos compreender como funciona a estrutura do alfabeto em Braille, veremos agora a estrutura dos números. Os símbolos da primeira linha são as 10 primeiras letras do alfabeto romano, de A a J. Esses mesmos sinais, na mesma ordem, assumem características de valores numéricos quando precedidos do sinal do número, formado pelos pontos 3, 4, 5 e 6. Os números em Braille sempre são precedidos pelo sinal de número. Para fazermos a formação dos números, é importante lembrar que sempre antes do número deverá preceder o sinal de número. O sinal de número é feito pelo ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 6. Para formarmos os números de 1 a 0, iremos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7890. Utilizaremos os mesmos símbolos utilizados na primeira fileira do alfabeto. Temos aqui o sinal de número. Para fazermos o número 1, ponto 1. Para fazermos o número 2, ponto 1 e ponto 2, que é igual à letra B. Para fazermos o número 3, faremos igual à letra C, ponto 1 e ponto 4. Para fazermos o número 4, acrescentaremos aqui o ponto 5. É a mesma coisa da letra D, só que passa a ser número porque está precedido do sinal de número. Ponto 1, ponto 4 e ponto 5. Para fazermos o número 5, ponto 1 e ponto 5. Para fazermos o número 6, ponto 1, ponto 2 e ponto 4. Para fazermos o número 7, utilizaremos ponto 1, ponto 2, ponto 4 e ponto 5, igual à letra G. Para fazermos o número 8, tiraremos uma bolinha, ponto 1, ponto 2 e ponto 5. Agora, para fazermos o número 9, imitaremos a letra I, ponto 2 e ponto 4. E por fim, o número 0, acrescentaremos uma bolinha, utilizaremos ponto 2, ponto 4 e ponto 5. Os chamados símbolos universais do sistema Braille representam não só as letras do alfabeto e os números, mas também os sinais de pontuação, acentuações, notações musicais e científicas, enfim, tudo o que se utiliza na grafia comum, sendo ainda de extraordinária universalidade. Ele pode exprimir as diferentes línguas escritas da Europa, Ásia e África. Em nosso caderno didático e material complementar, é possível que vocês visualizem os outros sinais componentes dos 63 sinais simples desse sistema. Agora vamos prosseguir? A produção Braille. O aparelho de escrita usado por Louis Braille consistia de uma prancha, uma régua com duas linhas, com janelas correspondentes às celas Braille, que se encaixam pelas extremidades laterais na prancha, e o punção. O papel era introduzido entre a prancha e a régua, o que permitia à pessoa cega, pressionando o papel com punção, escrever os pontos em relevo. Hoje, as regletes, uma variação desse aparelho de escrita de Louis Braille, são ainda muito utilizadas pelas pessoas cegas. Todas as regletes modernas, quer sejam modelos de mesa ou de bolso, consistem essencialmente de duas placas de metal ou de plástico, fixadas de um lado por dobradiças, de modo a permitir a introdução do papel. Eu trouxe aqui uma reglete para exemplificarmos. Vamos dar uma olhada? A escrita pela reglete, ela deve ser feita da seguinte forma. Colocaremos uma folha, de preferência mais grossinha, para realçar os pontos. Pressionaremos a reglete sobre a folha, deixando ela bem presa. Aqui eu tenho uma agulha de crochê. Não é aconselhado que seja utilizada porque existe o punção, mas como eu não tinha esse material para trazer para vocês, eu trouxe isso aqui apenas para exemplificar. A escrita na reglete, ela é feita sempre da direita para a esquerda. Por quê? Quando terminarmos de realizar a escrita, tiraremos essa folha e a leitura será feita no verso. Os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem que são feitos de maneira invertida. Antes, começávamos da esquerda para a direita. Agora, prosseguiremos da direita para a esquerda. Eu costumo utilizar, sempre no início, o treinamento desses pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. O aluno, ele pode fazer isso repetidamente para se acostumar. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Se quisermos, por exemplo, fazermos aqui a letra A, utilizaremos aqui
o ponto 1. Se quisermos fazer a letra E, utilizaremos o ponto 1 e o ponto 5. Vamos prosseguir? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, para facilitar a visualização, vamos retirar e olhar o verso da folha. Assim, quando o aluno terminar de preencher toda a linha, da esquerda para a direita, ele conseguirá fazer a leitura de todos os pontos. É assim que a reglete funciona. Na reglete, escreve-se da direita para a esquerda, na sequência normal de letras ou símbolos, invertendo-se então a numeração dos pontos assim. Na primeira fileira, de cima para baixo, temos ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Temos também na segunda fileira, também de cima para baixo, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. A leitura é feita normalmente da esquerda para a direita. Conhecendo-se a numeração dos pontos correspondentes a cada símbolo, torna-se fácil tanto a leitura quanto a escrita feita em reglete. Além da reglete, o braille pode ser produzido através das máquinas especiais de datilografia, de 7 teclas. Cada tecla corresponde a um ponto e ao espaço. O papel é fixo e enrolado em um rolo comum, deslizando normalmente quando pressionado o botão de mudança da linha. O toque de uma ou mais teclas simultaneamente produz a combinação dos pontos em relevo, correspondente ao símbolo desejado. O braille é produzido da esquerda para a direita, podendo ser lido sem a retirada do papel na máquina. As imprensas braille produzem seus livros através de máquinas estereotipadas, semelhantes às máquinas especiais de datilografia, conquanto elétricas. Essas máquinas permitem a escrita do braille em matrizes de metal. Essa escrita é feita dos dois lados da matriz, permitindo a impressão do braille nas duas faces do papel. Então é isso, caros alunos. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula 3 e que tenham aprendido bastante. Até a nossa aula 4. Obrigada!